E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Saudade imensa de vocês, estamos de volta aqui. E como todo nosso início de explanação, nós vamos para aqueles nossos 3 pedidos de sempre. Curtam para a gente valorizar o nosso conteúdo na plataforma e transpassar o nosso algoritmo. Deixem o comentário maroto do engajamento e compartilhem para a gente furar a nossa bolha. Dito isso, minha gente, vamos rapidinho para o nosso tema de hoje, que o nosso tema de hoje é sobre o vagalhão neoliberal. Gente, o que acontece? O que eu quero falar com vocês sobre isso? Atualmente está tendo uma grande discussão sobre o pleito presidencial. No que tange ao pleito presidencial, nós vamos falar especificamente sobre a chapa, que tem a possibilidade de uma composição entre o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e um antigo opositor dele, que hoje pode ser passar a composição da chapa, que é o Geraldo Alckmin, que disputou a presidência, se não me engano, em 2016 contra o próprio Luiz Inácio. Gente, por que eu estou falando? Por que eu peguei essa referência para a gente falar sobre o vagalhão neoliberal? Porque, apesar de outrora já ter ouvido uma disputa, uma divergência entre esses dois setores dos nossos espectros políticos, hoje eles estão bastante consolidados, eles estão em bastante harmonia, em bastante sinergia, que é o quê? É a questão da nossa perspectiva econômica. Não sei se eu já falei a vocês aqui por essa plataforma, mas só fazendo uma pequena antecipação, o que a gente faz? O que a gente vai falar sobre, na verdade? A gente vai falar agora sobre o tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico, ele não é uma lei, ele não é uma teoria, ele é simplesmente um composto de atitudes, de procederes, de procedimentos, aonde a gente vai gerir a nossa economia pautada nessa perspectiva neoliberal. Para você que não sabe, o tripé macroeconômico, ele é composto pela meta de inflação, que significa o quê? Que você vai colocar, que você vai estabelecer antes do exercício fiscal do ano posterior, você vai estabelecer uma meta de até que ponto essa inflação ela pode aumentar. Você também pode trabalhar com a questão do câmbio flutuante. Como o próprio nome ele já induz, significa que a paridade dólar e real, ela vai ser consolidada conforme o mercado. E meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. O que é o superávit primário? O superávit primário é simplesmente a perspectiva de que o Estado ele tem que arrecadar mais do que gastar. Aí o que? Nessa composição do tripé macroeconômico, por que eu estou puxando essa questão para a perspectiva neoliberal? Porque com a saída do mundo de um capitalismo, podemos dizer, um pouco menos agressivo, que foi na metade do século passado, até por volta da década de 70 e 80, na feita de 70 e 80 para frente, que o mundo caiu no colo, infelizmente, da perspectiva neoliberal, e que começou a ser implementada esse modelo. E aí, por que eu peguei essa perspectiva toda para falar sobre a candidatura do nosso ex-presidente junto com seu ex-opositor? Porque, apesar do tripé macroeconômico ele tá completamente engendrado com a perspectiva neoliberal, o, é, a nossa obrigação como atores de esquerda, como pessoas que buscam uma paridade social, uma pessoa que busca pelo desenvolvimento da sociedade, infelizmente esse modelo do tripé macroeconômico, ele engendra muito a nossa economia. A nossa economia ela fica muito monetarista, que é o quê? É pautada exclusivamente no dinheiro, em detrimento do desenvolvimento prático, do desenvolvimento material da nossa sociedade. Aí, infelizmente, como a gente está num contexto onde, infelizmente, novamente, os candidatos eles não conseguem sair dessa diretriz no aspecto macroeconômico, a gente vê como, inclusive nós, atores sociais que estamos mais inclinados para o ramo da esquerda, que estamos inclinados ao desenvolvimento da sociedade, que somos inclinados a uma justiça, a uma paridade social melhor, a gente fica engendrado. Porque o modelo atualmente está muito dominante, porque, como eu gosto sempre de falar, a gente tem que pegar a perspectiva do âmbito do sistema. Quando a gente vai fazer essa perspectiva, eu acho que a melhor narrativa que nós temos no momento é a narrativa marxista, que faz uma análise sobre a descrição do capitalismo, onde o capitalismo é o sujeito autômato, onde o capitalismo é o que engendra e o que dirige as ações sociais no bojo da nossa sociedade. Porém, eu gosto de trabalhar também com uma narrativa que é a narrativa sobre o neoliberalismo, não simplesmente como o apêndice do capitalismo,
Porque se a gente for querer olhar o neoliberalismo como um mero apêndice do capitalismo, a gente acaba fazendo ao meu ver, a gente acaba fazendo uma discussão mais superficial, porque o aspecto da subjetividade, que ele não é colocado em pauta na discussão marxista sobre o capitalismo, ele já é colocado de uma maneira até, podemos colocar, exacerbada no aspecto neoliberal. Mas a gente não precisa fazer essa dicotomia, a gente não precisa trabalhar com essa perspectiva maniqueísta. A gente pode analisar a sociedade a partir de uma estrutura no aspecto do próprio sistema, do próprio engendramento do sistema, voltado por uma visão marxista do capitalismo, mas também a gente não pode menosprezar a perspectiva subjetiva, a perspectiva dos sujeitos, as perspectivas ontológicas que levam o neoliberalismo a se consolidar como uma espécie de doutrina que simplesmente faz o favor para o capitalismo de fazer a sua manutenção no status quo. Então, minha gente, o que é uma das pretensões que eu tenho para transmitir esse conteúdo a vocês é o que? É a gente engendrar o nosso estudo, a gente direcionar o nosso estudo nessa perspectiva, que é o que? A gente analisar o sistema, que nem eu falei a vocês. Eu gosto muito da narrativa marxista, mas também a gente precisa, a gente não tem como se eximir da responsabilidade de olhar também por uma perspectiva no aspecto subjetivo, no aspecto doutrinário, que é muito também engendrado da perspectiva neoliberal. A gente tem muito mais coisa para acrescentar sobre essa perspectiva e para ficar uma dica bibliográfica para o nosso vídeo de hoje, sobre a perspectiva do capitalismo, é importante a gente rememorar o clássico, a maior obra de Marx, que é o Capital, e sobre essa perspectiva neoliberal, olhando por uma faceta que transcende como um mero apêndice do Capital, o estudo sobre o neoliberalismo, eu recomendo um livro que se chama A Nova Razão do Mundo, que ele é dos autores Pierre Dartot e Christian Laval. Lá ele dá uma aula, ele vai destrinchar todo o modelo, ele faz uma perspectiva histórica que ajuda a gente a entender o poço, esse fundo do poço que nós estamos hoje na contemporaneidade, graças a essa ideologia tacanha, tosca do neoliberalismo. E dito isso, minha gente, aquele nosso recado de todo o final de vídeo, que é as minhas mais sinceras condolências, porque a gente conseguiu dar uma reduzida na perspectiva, nas mortes no que tange ao coronavírus, mas nós já somos 615 mil irmãos e infelizmente esse pilantra que se encontra na cadeira da presidência da República, ele cada vez mais ele joga contra a nossa saúde, ele joga contra as nossas vidas, ele joga contra a nossa existência e em favor do vírus. E dito isso, minha gente, voltando aos nossos pedidos iniciais, curtam, comentem, compartilhem, aperte o sininho, se inscrevam no canal e vamos deixar a esquerda mais forte, vamos deixar o campo do desenvolvimento social, o campo de um desenvolvimento da sociedade, uma paridade social melhor, cada vez mais encorpado. Então, minha gente, dito tudo isso, eu gostaria muitíssimo de agradecer a presença de todos vocês e um fortíssimo abraço a todos.